Bom, gente, volto com mais um vídeo aqui para vocês. E dessa vez para falar a respeito de críticas de integrantes do governo e até mesmo do próprio governo de dizer que deputados não se mostram dispostos a apoiar a reforma da Previdência. E pede para que a sociedade cobre seus representantes as razões que justificam eles sacrificarem o país e fazer o povo pagar a conta. Bom, gente, parece ser totalmente o contrário da afirmação feita por eles. O povo pagará a conta justamente com a aprovação da reforma da nova Previdência, da forma em que se está proposto. Existe, como não é novidade para ninguém, pontos que penalizam vários setores das classes trabalhistas. Venho sempre comentando em meus vídeos sobre esses pontos, como por exemplo o BPC-Loas, Benefício de Prestação Continuada. Nesse caso, gente, não resta dúvida de que com a aprovação dessa proposta será de certa forma uma perda de direitos de extrema importância para uma pessoa extremamente desassistida, que no decorrer de sua vida não teve condições de contribuir para a Previdência. Que na Previdência atual recebe benefício integral com 65 anos de idade. Porém, com a aprovação da nova Previdência, esse trabalhador, com a idade de 65 anos, receberá apenas R$ 685. Bom, gente, confesso que apenas neste quadro pelo qual foi apresentado, do Loas, a população não consegue entender como não a aprovação dessa proposta, o povo pagará a conta. Porque é percebido a perda de valor consistente do benefício com a aprovação dessa nova reforma da Previdência. Fica claro isso. Ao meu ver, o governo deveria de explicar como a não aprovação, repito, nesse ponto apenas do Loas, fará com que a população pague a conta. Porque há controvérsias dessa maneira. Os menos favorecidos já estarão pagando a conta porque receberá menos, repito, menos do que um salário mínimo. Mas tudo bem, continuaremos então com a explicação. Temos também a pensão por morte. Hoje, ao cônjuge falecer, se recebe o benefício integral. Porém, após a aprovação dessa nova Previdência, o cônjuge que ficar receberá apenas 50% do benefício. Farei uma nova comparação, como por exemplo, um trabalhador que recebe o valor de um benefício de R$ 1.100, com o falecimento de seu cônjuge, esse beneficiário receberá apenas R$ 550. Não para por aí. Ele ainda, com a aprovação da proposta, terá que contribuir 7% para a Previdência. Logo, concluímos que o valor ficará bem mais abaixo do que um simples salário mínimo. Também a população não vê como, se não for aprovado a proposta da reforma da Previdência, o povo pagará a conta. Porque, nesse caso, está pagando uma conta de certa forma bem alta. Tem também o caso do auxílio-doença, onde o benefício concedido será pago de acordo com o tempo de contribuição. Ele está proposto da seguinte forma: o trabalhador que, somados tempo de contribuição, não atinge 5 anos, não receberá o pagamento integral, porém, receberá apenas uma porcentagem do benefício. Como, por exemplo, o trabalhador que recebe um benefício no valor de R$ 1.200, dependendo da gravidade do acidente e tendo apenas 5 anos de contribuição, tendo menos de 5 anos de contribuição, receberá a porcentagem de valores aproximados de R$ 250, R$ 360, R$ 550 e por aí vai. Logo percebemos que aparece outro cenário, onde o trabalhador também passa a receber um benefício inferior a um salário mínimo. Existe na proposta de reforma da Previdência um mecanismo de uma espécie de contribuição eterna. Explicarei para vocês. O trabalhador contribuirá normalmente para sua aposentadoria, até aí é normal. Porém, o que já foge dos parâmetros que não são empregados hoje com a atual Previdência é que o trabalhador também contribuirá na aposentadoria, enquanto estiver aposentado. Ao falecer, o cônjuge que vier a receber a pensão por morte também continuará contribuindo para a Previdência. Ou seja, todos entendemos que não haverá, em hipótese alguma, a suspensão de contribuição por parte de todos nós brasileiros. No regime dos militares, já vinham aplicando esse tipo de metodologia. Porém, não era aplicado aos seus pensionistas, que com a aprovação da reforma da Previdência passará também a contribuir. Ou seja, eles contribuirão na ativa
contribuirão também na reserva, que é conhecida por nós como uma espécie de aposentadoria, e ao vir a falecer, seu cônjuge pensionista também contribuirá para a Previdência, conforme dito anteriormente. Uma espécie de contribuição enquanto o respectivo trabalhador aposentado ou pensionista existir. Nesses casos, não há dúvida de que, com a aprovação da proposta, a população em geral perde mais do que ganha, ficando claro que as palavras de membros do governo que dizem que os deputados, ao não dar a devida atenção para a aprovação da reforma da Previdência, estará de certa forma penalizando o povo a pagar a conta. Vemos claramente que não é bem assim. Tem o fato de grande propaganda por parte do governo de que todos, o judiciário e o funcionário público, os militares, todos receberão ao se aposentar o mesmo valor que o trabalhador do regime geral recebe, ou seja, com o mesmo teto de R$ 5.860. Bom, gente, na teoria até que seria dessa maneira. Porém, todos nós sabemos que tanto o judiciário como os funcionários públicos, além de contribuir para a previdência do regime geral, também contribuirão especificamente para o regime próprio, privado, que é direito de todos. Sendo assim, esse trabalhador que optar por esses dois mecanismos de contribuição, inclusive um deles é proposto até mesmo pelo atual governo, receberá, além do teto da Previdência Social, uma boa aposentadoria também pelo regime próprio, feito por bancos privados, que, repito, é um direito de todos. Porém, eles, diferente dos menos favorecidos, terão a condição de se aposentar, tanto pelo regime geral quanto pelo regime privado. Nesse caso, os seus salários logo somados serão muito mais superiores, comparados com os dos trabalhadores comuns. Em contrapartida, conforme foi dito anteriormente, teremos muito mais trabalhadores recebendo salários ou benefícios inferiores a um salário mínimo. Faço uma pergunta: será que é por isso que os deputados tanto exigem do governo como do atual presidente que ele interaja diretamente para a aprovação dessa nova previdência, que diz tirar privilégios, que diz promover igualdades com mecanismos tão nocivos para as classes menos favorecidas? Será que é dessa maneira mesmo que está sendo dita? Sabemos que com a aprovação da reforma, provavelmente dita pelo governo, que será doloas, é também na pensão por morte, e será penalizado automaticamente. Por que concluímos assim? Separei um exemplo de uma pessoa que, ao completar a idade de 65 anos nesse próprio ano que estamos, após a aprovação da reforma da Previdência, não receberá, repito, não receberá o benefício integral, receberá apenas R$ 685. No caso da pensão por morte, o trabalhador e trabalhadora que perder seu ente querido ainda esse ano, após a aprovação dessa proposta de reforma da Previdência, não receberá o benefício integral de 100%, receberá apenas 50% do seu benefício. Lembrando que o governo diz que, ao ser aprovado a proposta no que diz respeito a esses casos, os efeitos são imediatos. Para concluir, podemos refletir se os deputados, segundo o governo, que não estão dispostos a colaborar no que diz respeito à reforma da Previdência, estão nos penalizando ou condenando a pagar, segundo o governo, uma determinada conta. Ou é ao contrário, estão de certa forma ajudando a população a não pagar essa futura conta. Bom, gente, é um assunto bem complexo. Eu tentei explicar da melhor maneira possível e peço a cada um que reflita, interaja e, por favor, deem suas opiniões. Muito obrigado.